Seja como o Jake de Hora de Aventura do canal Maru. Eu vou ser sincero que quando eu li pela primeira vez isso aqui, eu li Meru, tá ligado? Sabe? Cheio de maldade na mente, mano, cheio de maldade. Mas bem, no canal Maru, seja como o Jake de Hora de Aventura, esse maninho aqui que pediu o vídeo, tome aqui, ó. Se você quiser comentar algum vídeo pra mim assistir, comenta aí que eu deixo o seu nomezinho aqui, ó. Eu sempre deixo o nomezinho aqui de quem pede o vídeo. Mas bem, seja como o Jake de Hora de Aventura. Hora de Aventura tem sempre uma filosofia bacana, tá ligado? Sempre dá pra tirar um proveito. Tanto que no último react que eu fiz de Hora de Aventura, foi o último e o primeiro, né, que eu botei nesse canal. Foi do duelo de cartas, né, cara? Que dava pra tirar uma lição da hora do ego e tudo mais. Foi legal aquele react lá. Eu gostei de ter visto aquele vídeo. Mas bora ver. Veja seja como o Jake. Hora de Aventura é à primeira vista Vamos ver um o que ele desenho tem a animado de dizer. fantasia absurda com espadas mágicas, reinos feitos de doces, fogo, gelo Maluquice. e criaturas estranhas. Mas por trás de toda sua estética psicodélica e narrativa caótica, há camadas de Maluquice. complexidade emocional, existencialismo e profundas reflexões sobre a condição humana. Papo Entre reto. todos os personagens do desenho, poucos personificam tão bem essa profundidade quanto Jake, o cão. Panquecas Jake é muitas com coisas, docinho. um herói, um irmão, um pai, um marido, um amigo, um espírito livre. Ele é engraçado, relaxado, sábio de formas inesperadas e, acima de tudo, Essa profundamente humano, mesmo sendo um cão mágico. Você vai conhecer os 15 degraus do intestino dela. Muito bom. Com poderes de elasticidade. Mas vamos ignorar um pouco essa parte. Decidi fazer essa análise porque, pra mim, Jake é um dos melhores personagens de toda a ficção. Seja Que pela isso? sua história ou personalidade, ele é um personagem completo. Um personagem que nos ensina, nos mostra suas falhas, mostra seus momentos de maior transcendência e vulnerabilidade. Jogou o Jake lá passando em por cima, episódios mano. incríveis como Ocarina, Jake o Tijolo Ô, e o esse episódio episódio é em bom. que ele descobre as suas origens. Meu objetivo nesse vídeo não é apenas compreender quem é Jake, mas refletir sobre como ele nos ensina, com simplicidade, a sermos mais honestos com nós mesmos e com o mundo. Jake é essencialmente um hedonista estoico. Ele busca o prazer. Eu ia mas comentar isso antes de começar o vídeo. Será que ele vai comentar que o Jake é muito estoico, tá ligado? É tipo, porque o Jake ele aceita as coisas, tá ligado? E meio que não vê pelo lado tão negativo das coisas. Será que ele ia comentar? E ele realmente comentou, e com o legal. mundo. Jake é essencialmente um hedonista estoico. É. Ele busca o prazer, mas não de forma descontrolada ou Sim, egoísta. sim. Ele simplesmente entende que o presente é tudo que temos. Ele encarna uma filosofia do aqui e agora, que lembra muito a tradição zen budista. Não se trata de negar o passado ou ignorar o futuro, mas de compreender que a única realidade acessível está no momento presente. Em diversos episódios, vemos Jake se recusar a se estressar com problemas futuros. Quando o Finn está ansioso ou obcecado só por algo, viver Jake um momento. sempre tenta trazer o amigo de volta para o momento presente, dizendo coisas como relaxa, cara, ou preparando um sanduíche enquanto o mundo está prestes a acabar. E essas atitudes, embora pareça descaso ou preguiça, muitas vezes são expressões de uma sabedoria profunda, a de que controlar o mundo é completamente impossível, mas Sim. estar em paz com ele é uma escolha interna. Essa sabedoria cotidiana é uma recusa Você do escolhe se desespero, você vai um ficar antídoto desesperado contra a ou não. ansiedade moderna, e nos lembra O que que viver vai bem acontecer, não vai é ter acontecer controle, de qualquer maneira, tá mas ligado? ter Não tá no presença. seu No controle. episódio Ocarina, Jake tem que lidar com a sua relação distante com seu filho Killuan. Kim, ao Kim contrário Luan. do pai, é responsável, pragmático e quer que Jake se comporte como um adulto. Já o Jake, como sabemos, nunca se viu como o pai da maneira filho dando lição tradicional. do pai. Ele ama seus filhos, mas nunca entendeu bem como agir nesse papel. E esse episódio é fundamental para entendermos Jake como um personagem falho, mas falho de uma forma bonita. Ele não é negligente por maldade, ele simplesmente acredita que dar liberdade é uma forma de amor, porque é assim que ele gosta de viver. Quando Kim o confronta, Jake não foge da conversa. Ele escuta, tenta entender, reconhece as suas limitações e, mais importante, tenta fazer algo a respeito. Essa humildade, essa disposição para mudar, mesmo que um pouco, mesmo que tarde, é uma das qualidades mais nobres do personagem. Jake não é um pai exemplar, mas ele é um pai disposto, e isso diz muito sobre o tipo de amor que ele representa. Um toma. amor imperfeito, Ele tenta. cheio de tentativas e erros, mas profundamente sincero. Mas não podemos esquecer o quão rápido seus filhos cresceram, e provavelmente isso afetou Jake em como cuidar dos seus filhos. Até porque no início, vemos que ele é bem grudento com seus filhos, a ponto dele ficar exausto e precisar da ajuda deles. Então sim, podemos ver que ele tentou ser um bom pai.
No episódio Ele Jake o tentou. Tijolo, vemos Jake se Nossa, inserindo esse episódio é muito bom, velho. Ele tentando, tipo, entender, tá ligado? Ele queria a experiência perfeita de sentir como era a casa desabando, tá ligado? E, nossa, ele vira um tijolo e ele começa a narrar a vida, tá ligado? Ele começa a ver a vida de diferentes perspectivas, tá ligado? Nossa, é muito foda esse episódio. É muito da hora. A Hora de Aventura é uma muito bom. experiência profundamente Ai, ai. introspectiva, ele Ai, ai. decide realizar um antigo desejo de infância de se tornar um tijolo, literalmente. Enquanto uma casa ele se cai. encaixa em uma parede de uma casa abandonada e decide viver ali por um tempo, apenas observando. E é nesse estado de imobilidade voluntária que Jake começa a refletir sobre o mundo ao seu redor. E o que começa como um experimento excêntrico se transforma em uma grande metáfora sobre a contemplação, a empatia e o papel do narrador. Jake presencia a história de um coelho que luta para sobreviver a uma tempestade. Enquanto isso, a sua narração inicialmente Ele privada vira acaba sendo transmitida por todo o todo Reino mundo. Doce e outros lugares de Yu, graças ao Finn e o Sturge, que usam o walkie-talkie para compartilhar a sua história com o mundo. O que o Jake narra é mais do que uma saga de um animal, é um retrato lírico da resiliência, da solidariedade e da destruição inesperada. Tudo isso espelhando aspectos da experiência humana. Em um momento quase bíblico, castores aparecem para ajudar o coelho a salvar a sua toca da inundação, expandindo o abrigo do animal. A história que o Jake conta, Mas o que cervo chega e inicialmente é bem destrói tudo. trivial, se torna uma epopeia emocional ouvida por todos, desde a Princesa Jujuba, até personagens como Marceline, Princesa Caroço e até o Rei Gelado. Mas o mais profundo dessa experiência não é só a fábula que o Jake narra, é o modo como ele se transforma ao observá-la. No final, quando tudo parece perdido, o coelho encontra um novo lar, bastante inesperado, porém seguro, e até o cervo, que era o vilão da história que destruía Sim. tudo, se retira impressionado. E o Jake acaba por perceber uma coisa, que a sabedoria que ele buscava como tijolo foi superada por aquilo que ele aprendeu ao observar um simples coelho. Esse episódio fala sobre silêncio, escuta, conexão e narrativa, e mostra que às vezes o mais sábio que podemos fazer é parar, observar e dar voz ao outro. Jake, ao narrar a história do coelho, também conta a história da fragilidade da vida e da capacidade do mundo de, mesmo após a destruição, oferecer recomeços. A sua escolha de se tornar um tijolo é quase uma suspensão do ego, uma tentativa de deixar de ser protagonista para se tornar testemunha. E é nesse lugar de não ação que ele reencontra o valor de simplesmente estar com o mundo, não como um herói, mas como parte dele. É muito bizarro como um episódio tão simples e sereno nos mostra Vale tantas ressaltar também que ele não entrou ele não se transformou em tijolo por querer, tá ligado? Tipo, ele não queria ser um tijolo, ele queria ter experiência de se tornar um tijolo enquanto uma casa cai. Mas beleza. Tipo assim, mas é muito doideira esse episódio, por causa que ele não queria ver isso tudo. E, tipo, ele não esperava, tá ligado? Tipo, ele estava ali, ele foi viver a experiência dele, beleza. Aí ele ficou observando lá, ele tava no TED, tá ligado? Aí ele começou a perceber os arredores, tá ligado? Aí ele percebeu isso tudo que ele nem queria ver. Ele nem queria ver o coelho, ele nem sabia que, porra, era um coelho. Tomar no cu desse coelho. E tipo, uma doideira que no final do episódio, tipo, quando ele sai da casa, a casa toda cai. E, tipo, o que ele queria, tá ligado? Ele era o que impedia dele. Porra, como eu posso explicar? Tipo, ele era o que tava impedindo dele realizar a experiência dele, tá ligado? É muito doido. Será que tem algum vídeo? Deve ter algum vídeo. Não é possível que só eu tenha essa aspira. Mas, Deve ter algum como vídeo parte falando sobre dele, isso. É muito bizarro como um episódio tão simples e sereno Esse nos mostra episódio é muito tantas bom. coisas. Esse episódio me em deu uma específico vibe é de um muito pai bom. estar contando uma história pro filho antes de dormir. E também, de certa forma, aqueles documentários da Discovery Channel, onde tem um narrador contando a história de um animal. O episódio em que o Jake descobre que é um híbrido de cachorro com um ser alienígena é um Essa ponto de parte eu não virada entendo. filosófica importante. Eu Ele esqueci sempre viveu totalmente sem dessa pensar parte do muito desenho. sobre as suas origens, mas ao ser confrontado com a verdade, Se não me ele é engano, forçado a olhar para o si pai mesmo dele é de uma mordido, nova né? maneira. E essa Aí jornada é cresce um bagulho aprofundada na no cabeça. episódio abstrato, em que depois do que aconteceu nos eventos da minissérie Elementos, ele assume uma nova forma e começa a experimentar mudanças não apenas físicas, mas existenciais. Ele tenta manter a ideia de que continua o não mesmo, vi esse episódio. mas o seu corpo começa a expressar de forma quase voluntária que algo essencial se alterou. Até o Finn e o Bimo sentem essa diferença. Jake então entra numa jornada de sonhos e símbolos. Ele visita montanhas, vê pinturas abstratas, encontra Jermaine, seu irmão, que também passou por transformações silenciosas. Tudo se entrelaça, o corpo que muda, a identidade que resiste, a arte como expressão do invisível. Quando Jermaine diz que as paisagens se quebraram em sua mente e que por isso começou a pintar o abstrato, há um eco direto no que Jake também está vivendo.
ele não é mais o mesmo. E tudo bem. Já Hermione acolhe as mudanças de Jake, ele tenta negar, mas aos poucos entende que a mudança é inevitável, mas não precisa ser uma perda. Pode ser uma expansão, pode ser uma revelação. Jake compreende que tudo muda e que mesmo assim, algo nele permanece. Esse episódio é lindo e é um tratado simbólico sobre identidade, transformação, aceitação e a fluidez do ser. É uma espécie de rito de passagem, onde Jake finalmente aceita que ser ele mesmo não é uma rigidez de forma, mas uma constância de espírito. No final ele volta para casa da árvore carregando essa pintura abstrata, sendo uma metáfora viva de sua aceitação. Ele olha pro espelho e diz: Diferente, mas igual. Diferente, mas meu igual. amigo, poucas frases resumem com tanta precisão o paradoxo de existir. E não posso esquecer de falar de uma das amizades mais bonitas da ficção animada. Essa relação é em si uma prática filosófica, É muito até porque bom o essa Jake não é animação, apenas né? um amigo, ele é um mentor, um irmão, uma figura paterna. Ao longo da animação, vemos Jake ensinando Finn a viver, mas ele não ensina por preceitos ou regras, ele ensina por presença, por exemplo. Ele mostra a Finn que errar faz parte do caminho, que crescer não significa abandonar a leveza, que amar é se machucar às vezes, mas também curar. E é até interessante que até mesmo aí ele falha. Não é como se ele fosse um amigo perfeito, ele muitas vezes é hipócrita em seus ensinamentos, como na vez em que ele falou com o Finn sobre apego emocional e joga o seu copo preferido fora como exemplo. Um conselho junto com um exemplo na prática bastante forte, mas de certa forma isso é quebrado quando vemos que o seu copo preferido afinal não quebrou. E honestamente, isso pra mim foi incrível, porque mostra que ele tem suas fraquezas e suas hipocrisias. Ele é humano, não é pô. perfeito. Ele é humano. Isso é um detalhe verdadeiramente humano. Quantas vezes que você já Que deu um isso, conselho pô? pro seu amigo e Ele é você humano. mesmo faz o contrário? Basicamente aquela famosa frase de faça o que eu digo, não E não faça o que eu faço. faço. A amizade de Jake é radicalmente incondicional. Mesmo quando Finn comete erros graves, Jake permanece ao seu lado. Ele representa um amor que não exige transformação, mas a facilita pelo acolhimento. É uma amizade que oferece o que os filósofos chamariam de espaço ético, um lugar onde o outro pode errar, experimentar e crescer sem medo de ser rejeitado. Nos episódios finais da série, a presença de Jake vai se tornando mais contemplativa. Ele fala mais sobre a vida, sobre aceitar as coisas como são, sobre a transitoriedade de tudo. Jake não teme a morte, ele a vê como mais uma transformação. E essa postura filosófica diante da morte é profundamente estoica e também lembra a citação budista da impermanência. Jake não luta contra o fim, ele o abraça tenho com a agonia. mesma serenidade Eu tenho com que abraçou tanatofobia. todas as suas outras fases. Jake, como um sábio memento mori animado, nos convida a lembrar que tudo passa e que é justamente por isso que cada momento deve ser vivido com leveza. O legado de Jake não está em grandes feitos heróicos, está nos pequenos gestos, nas palavras sábias ditas em momentos tolos, nos silêncios compartilhados, nas falhas assumidas. Ele nos mostra que ser um herói não é ser perfeito, é ser presente, amoroso, aberto. Jake nos mostra que podemos ser muitas coisas e ainda assim sermos dignos de amor. Ele não é sábio porque estudou muito, mas porque experienciou a vida, viveu com o coração aberto. Vai, Sim, toma. ele errou com seus filhos, mas tentou compensar. Ele não sabia quem era, mas se aceitou. Ele buscou prazer, mas sem ferir os outros. Jake nos ensina que viver bem não é evitar erros, mas aprender com eles. Que amar não é controlar, mas acompanhar. Que crescer não é endurecer, mas amolecer no lugar certo. Por tudo isso, Jake é um dos grandes personagens da ficção, não por ser infalível, mas por ser radicalmente real em sua mágica imperfeição. E talvez ao rir com Jake, chorar por Jake e refletir com Jake, descobramos não quem ele é, mas quem nós podemos ser. No fim das contas, ele não nos deu respostas prontas, ele nos deu perguntas embaladas em piadas, silêncios cheios de significado, e um abraço em forma de personagem. Entre transformações bizarras, aventuras cósmicas e conversas bobas com o irmão, Jake nos ensinou que viver bem é um pouco como esticar o próprio corpo. Às vezes dói, às vezes é engraçado, às vezes não leva a lugar nenhum, mas sempre vale a pena. Então da próxima vez que você estiver perdido, ansioso ou simplesmente cansado da vida, talvez valha a pena parar por um instante, respirar fundo e lembrar da voz tranquila do Jake dizendo: As formas estão sempre mudando. Mudar é seu estado normal, como nós. Mesmo não mudando por fora, estamos mudando por dentro constantemente. Legal. Pô, coisa boa, tá? Pô, que vídeo bom, moleque. Ó, que vídeo bom. Pô, muito bom esse vídeo. Tome meu like, Meru. Tome meu like. Tome minha inscrição também. Ô, eu geralmente eu demoro pra me inscrever no canal. Mas... Porra, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, Hora de Aventura é um negócio incrível, mano. Dá pra tirar cada lição desse desenho. Cada lição, os personagens. Tudo
Nossa, um dos melhores desenhos já feitos pela humanidade. Digo mesmo, digo mesmo. Porra, que coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Eu acho que o que eu tinha pra comentar, eu já tinha comentado durante o react, né? Mas tipo, ô caralho, ô pô, ô meu Deus, tô querendo vida. Aí, criando vida de novo. Meu PC é foda. Ai, meu PC é foda. Modo estoico. Aceitação, modo aceitação. Mas bem. Esse foi o react, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixa lá que você compartilha e ajuda e comenta alguma coisa pra ajudar no engajamento. Ô, pô, isso aqui não pode não. Não pode... Do nada, mano, do nada. Falou, vou indo embora. Tchau. Deixa eu ver se tá próximo react. Fui.